Novamente, um bom dia e um bom sábado a todos os amigos, todos os irmãos que estão presentes. Eu fico muito feliz de poder compartilhar essa última lição do trimestre com vocês. E eu tenho um costume, sempre que vou ajudar, né, na lição da Escola Sabatina, eu gosto de fazer uma rápida recapitulação do que nós vimos. Eu acho que é importante isso, para a gente conseguir ainda seguir um norte. E por isso que eu gostaria de ver com você, nesse momento, qual a lição que você mais gostou. Em todo esse trimestre, todo esse trabalho feito pelo pastor Mark Finley, o que você achou de tão significativo? Alguma decisão você tem que ter tomado. Desde a primeira lição passada pelo Nazaré, toda sexta-feira nós tomávamos uma decisão. Vocês se lembram disso? Qual a lição do trimestre você mais gostou? E por quê? Vamos lá, agora eu quero ouvir você. Aninha, minha amiga, irmãzinha, qual foi a lição do trimestre que você mais gostou? Eu não lembro qual a lição que era exatamente, mas a mensagem é que assim, não importa o que você é, quem você é olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Essa mensagem que eu achei muito importante, porque às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, para que eu vou dar estudo bíblico para essa pessoa? Não vai adiantar nada. Mas, na verdade, a gente tem que olhar com os olhos de Cristo, porque aquela pessoa pode sim se tornar para Jesus, pode se converter, enfim, mudar de vida. Eu acho que essa, para mim, foi a mensagem que mais me tocou, porque às vezes a gente despreza, né, às vezes alguém, não sei, e na verdade aquela pessoa pode sim se tornar para Cristo. Linha 10. Para mim também, particularmente, Ana, essa lição me marcou, sabe? Eu gostei muito da lição da oração intercessória, do que aprendemos sobre a questão de testemunhar, de proclamar, mas a frase olhar as pessoas com os olhos de Jesus também me chamou muita atenção. Mas alguém gostaria de falar? Ou ninguém aprendeu nada? Será que foi para os professores? Ô Flávio, eu gostei muito da lição de número 4, o poder da oração intercessória. Por quê? Porque quando colocamos em prática a oração constantemente com Deus, né, nos ligamos mais a Ele e aprendemos mais sobre Ele. E, como eu vou te falar, é maravilhoso. Porque conversando com Deus através da oração, no decorrer dessa lição que eu aprendi, a gente acaba desabafando com Ele e é uma coisa incrível, é uma coisa que eu achei, para mim foi uma experiência também boa, que eu achei que nunca ia acontecer comigo. Então, essa lição me marcou muito e foi uma coisa incrível para mim. Que bom, Henrique. Engraçado, né, Henrique? Que nós ouvimos sobre oração, lemos sobre oração, e cada vez que a gente ouve e estuda, a gente aprende mais. Henrique, tem uma frase nessa lição sobre oração intercessória que também me marcou. E eu até usei ela na nossa quarta-feira, quando o Jardim Alvorada esteve presente no culto da live, que diz assim: quando irmãos oram juntos por um mesmo motivo, quando oramos assim, Deus faz coisas que não faria caso não tivéssemos orado. Então, a oração intercessória, essa lição da oração intercessória também foi fantástica, fantástica. Mas alguém gostaria de dar o seu testemunho? Flávio, bom dia, feliz sábado. Bom dia, tia Lu. Eu gostei muito dessa do final, porque essa última lição, 13, fechou com uma chave de ouro, né? Porque de tudo isso que nós aprendemos, o que nós temos que fazer? Dar o passo da fé. Porque senão vai ficar em vão. Você entra num ouvido e sai no outro. Então, qual é a atitude que nós temos que fazer? Dar o passo de fé. Então, achei muito bonita. De todas elas são lindas, mas essa, um passo de fé, fechou com chave de ouro. Pra gente, assim, que não adianta só você aprender, né? A gente tem que sair do papel e colocar em prática. Então, fechou com chave de ouro. Para mim, foi maravilhosa essa lição. Nós temos que sair da nossa zoninha de conforto, né? Eu não sei o que vocês acham da lição da Escola Sabatina. Eu aprendi a ser apaixonado por ela. E, quem sabe, um pequeno, não sei, defeito, eu gosto muito de lições que contam histórias. Por exemplo, lição sobre o livro de Jó, lição sobre Apocalipse. Sabe, quando a gente estuda um livro, não que eu estude mais essas lições e menos as outras, mas eu me identifico mais. E no começo dessa lição, nós comentamos com o Fê, lá no escritório até,
E eu falei assim, puxa vida, né, essa lição assim, ela é tão abrangente, né? Porém, eu gosto mais de lições específicas. Irmãos, essa lição foi um tapa na minha orelha. Quanta coisa eu e você nos aprendemos. Se fosse para eu perguntar para todos que aparecem na minha tela aqui, Nazaré, Felipe, Lu, Cleusa, todos teriam motivos para poder falar o que aprendeu dessa lição. E fechar com chave de ouro, como a tia Lu acabou de dizer, né? É a primeira lição, dentre as 13, que nós vamos estudar sobre fé. Ainda não havíamos estudado sobre isso na lição do trimestre. Então foi muito inteligente o pastor Martin Philly, mais uma vez, né? Começando então a lição dessa semana, um passo de fé, irmãos. Fé, nós temos várias definições, né? A certeza daquilo que se espera, a convicção dos fatos que não se veem, a confiança em algo que não vejo, o empreender coisas com Deus, que eu acho essa mais significativa no contexto da lição dessa semana, o empreender coisas com Deus, ignorando qualquer possibilidade de fracasso. Essa fé sincera que nós estudamos e que nós aprendemos sempre leva a uma ação. A fé bíblica, melhor dizendo também, sempre leva a uma ação. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, você vai para um lugar e não falou para onde era, quantos passos de fé ele não teve que dar? Sair de sua zona de conforto e partir. Então, leva a uma ação. No Novo Testamento, Pedro, Senhor, é o Senhor mesmo que está sobre as águas? Se for o Senhor, me mande ir até ti. Então, venha, Pedro. E Pedro deu um passo de fé nas águas, nas águas. Então, irmãos, a fé bíblica, a fé genuína, a fé pura, a verdadeira fé, se é que existe esse termo, ela sempre nos leva a agir, logicamente, de encontro a Cristo e confiando e tendo fé em Cristo Jesus. E ela é tão poderosa que opera na vida daquela pessoa que a possui. É tão poderosa que ela transforma e que ela opera através das pessoas. Irmãos, na vida dos discípulos, eles também tiveram que dar um salto de fé, usando a palavra usada pelo pastor Martin Philly. Um salto de fé. Sair de sua zona de conforto, os discípulos, e realizar uma tarefa de proclamação do evangelho que, irmãos, cá para nós, evangelizar um mundo com 12 homens, que jeito? É ou não é um passo de fé? E eles deram esse passo de fé. Conseguiram? Conseguiram, irmãos? Se eu e você hoje conhecemos sobre Jesus, é por causa daquela pregação, da fé daqueles discípulos. Irmãos, tiveram que fazer sacrifício? Renúncia? Com certeza tiveram. Só que nenhum sacrifício que eles fizeram, que eu e você iremos fazer e que fazemos em prol da obra de Jesus, se compara com o sacrifício de Cristo Jesus. Irmãos, tudo que Cristo deixou no céu, a glória, a adoração aos anjos, a presença constante com o seu Pai, ele deixou tudo por causa de você, por causa de mim. Isso é ou não é um grande sacrifício? Uma grande renúncia? Na parte de sábado, Ellen White diz assim, o preço de nossa redenção jamais poderá ser avaliado, enquanto os remidos não estiverem com o Redentor diante do trono de Deus. Quando estivermos deslumbrados com as glórias do lar eterno, até me arrepio, então nos lembraremos de que Jesus abandonou tudo aquilo por você. Abandonou tudo isso por nós. E que ele não apenas se tornou um exilado das cortes celestiais, mas também enfrentou o risco da derrota. Irmãos, a lição dessa semana nos chama a dar um salto de fé, a dar um passo de fé, como fizeram os discípulos e como fez também Cristo Jesus, a fim de ganhar pessoas. E tenha certeza, irmãos, Isaías 53, verso 11 ou 12, 11, diz, ele verá o penoso trabalho do seu... Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Conosco também é assim, irmãos. Nós temos que fazer renúncias, trabalhar em prol da obra de Cristo, e nós veremos o fruto da nossa semeadura, da nossa colheita, do nosso trabalho. Tenha certeza disso. Essa é a lição dessa semana. Vale a pena fazer sacrifícios por Jesus, vale a pena dar um salto de fé, um passo de fé. Certo? Bom, vamos lá então. O verso áureo diz, tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Nazareno, o salmista diz, quão profundos são os teus pensamentos. Eu não os consigo entender, são preciosos demais para mim, levando em consideração que Cristo é igual a Deus.
E agora diz aqui, tenham o mesmo pensamento de Cristo. Qual é esse modo de pensar de Jesus, Nasa? Nos fale um pouquinho sobre Filipenses 2, do 5 ao 11, né? Claro que não dá para falar sobre tudo, mas nos fale um pouquinho sobre a canção de Cristo. Tantas coisas a aprender. Flávio, bom dia aos irmãos que ainda não cumprimentei. Esta lição da Escola Sabatina, acho que nós vamos ter que guardar ela num lugar bem especial, porque ela é um manual do trabalho missionário. Sempre que formos contactar alguém, nós vamos ter que dar uma olhadinha e verificar como poderemos ser mais eficientes nesse trabalho através desta lição do pastor Mike Philly. Eu também concordo com a Lu. Um passo de fé fechou com chave de ouro todo o trimestre. E o grande exemplo que nós temos de passo de fé nas Sagradas Escrituras é Jesus Cristo, nada mais, nada menos do que Ele próprio. E o título dessa parte do domingo fala-nos sobre o amor abnegado de Jesus. A palavra abnegado quer dizer aquele que espontaneamente renuncia seus direitos, seus desejos, seus privilégios em favor de alguém. Então nós vemos que Jesus, ele demonstrou esse amor abnegado por nós quando espontaneamente renunciou aos seus direitos como Deus, velou a sua glória indescritível para vir a este mundo nos salvar. Olha que passo que Jesus nos deu. Aparentemente, né, quem olhasse seria um passo descendente, né, na descendência, descendo. Mas Jesus Cristo veio e nos serviu de exemplo maravilhoso. Por quê? Ele, sendo Deus, ele se esvaziou a si mesmo, né, de sua glória indescritível, abriu mão de seus direitos, transformou-se em homem. De homem, ele se submeteu ainda um pouco mais baixo, a ser um escravo, um servo. E como servo, ele foi totalmente obediente à vontade do Pai. Foi fiel até a morte. E que tipo de morte? Não foi uma morte comum. Ele não morreu naturalmente. Ele foi martirizado. A mais vil opção de morte que existia na época, Jesus foi submetido, que foi a cruz. Então ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Olha quantos passos Jesus deu para nos encontrar. E aqui embaixo, neste mundo de pecado, Jesus então pôde nos resgatar, nos salvar. E agora então ele começa os passos ascendentes, subindo em direção a Deus. Porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, ele será exaltado e perante ele todo joelho se dobrará. E aí então poderemos dar glória a Deus o Pai, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jesus agora nos convida a darmos esses passos na ascendente. Nós temos agora esse privilégio de poder subir na nossa escalada cristã ao estarmos abraçados com Jesus Cristo. Eu achei muito curioso um comentário, Flávio, que a resposta para entendermos qual era a mente de Cristo, qual era o pensamento de Cristo, além de vermos o exemplo que ele deu, a resposta está no verso 4. O verso 4 de Filipenses nos diz que nós não devemos ter em vista o que é nosso apenas, mas também aquilo que pode ser dos outros. O que Paulo está querendo dizer aí? Ele está nos exortando para que não sejamos egoístas, que a nossa atenção não seja totalmente absorvida só com as nossas preocupações pessoais, que nós devemos ser generosos ao lidar com a felicidade dos outros que estão ao nosso redor e assim promover a felicidade de todo o nosso grupo, de toda a nossa igreja. É isso que é ter uma mente de Cristo. É isso que enxergar os outros com os olhos de Cristo. É isso que é seguir o exemplo abnegado de amor de Jesus. Porque ele abriu mão de tudo para nos salvar. Se estivermos dispostos também a abrir mão de nossas ambições egoístas, os nossos desejos pessoais, os nossos sonhos, né? Nós então poderemos seguir plenamente o que Jesus tem proposto para nós.
Ô, Nasa, tão bonito tudo isso que Cristo deixou para salvar toda a humanidade, né? Bilhões, trilhões de pessoas. Mas agora eu pergunto para o senhor, e se fosse só pelo Nazaré, pelo Joãozinho, o senhor acha que ele desceria só para salvar o senhor? Ele desceu, Flávio. Com certeza. Ele desceu para me salvar. Eu vejo a salvação estendida a todo mundo, principalmente aos eleitos, aqueles que foram redimidos pelo seu sangue e aceitam seu sacrifício. Mas me perdoe o apóstolo Paulo, eu sou o principal dos pecadores. Me inclui na lista também. Engraçado, né, rapaz? O senhor já explanou tudo e eu gostaria de puxar só um ganchinho, Nasa, sobre o risco que Jesus correu. Ellen White terminou aquela parte que eu estava dizendo sobre ele enfrentou o risco da derrota e da eterna perdição. E se Cristo tivesse falhado? O que seria hoje do Flávio? O que seria do Leonan e da Joyce, que hoje aceitaram e selarão um compromisso com Cristo? O que Do seria de próprio nós? universo que seria? O próprio universo. Sob a administração de Satanás? A vibração do inimigo com a derrota, a administração, olha, seria um eterno caos. Um eterno caos. Cristo correu o risco da derrota, mas venceu. Venceu porque estava junto com o Pai. Irmãos, eu e você, a nossa empenhada Travou? Ué. Acho que travou. é um trabalho penoso. Voltou. Corremos. Ô, Flávio, repete que travou. Você pode repetir? Porque travou o seu áudio, você ficou paradinho assim, ó. Travou? É. Então repete para todo mundo te ouvir de novo. Até imagina a cara. É sempre assim que trava, né? Bom, vou ser mais sucinto. O risco que Cristo correu, nós também podemos correr na nossa empreitada. Nós temos certeza que com Jesus, com Deus, nós colheremos frutos também do nosso penoso trabalho. E travou de novo. Flávio, ele caiu. Pronto, Aninha, sobre você agora então, Ana, vai. Eu vou passar essa pro Nasa. Conduz a lição, Ana. É melhor o senhor, viu? Será o Flávio vai voltar, Ana? Pra gente não... O Nasa, ele caiu. Aqui, ele já tá voltando. Deixa eu funcionar ele aqui. Vamos ver. Flávio, voltou. Agora estão... Eu não sei o que aconteceu. Eu ouvi alguém dizer assim, ação do inimigo. Tô achando que é, viu? Isso é um sinal para eu falar menos. Sobre o risco, vocês conseguiram me ouvir? Deu certo, né? Tá. Beleza. Bom, passando então para a parte de segunda-feira, o chamado ao compromisso. Todos nós somos chamados a um compromisso com Jesus, né, em favor da salvação das outras pessoas. Como seria ouvir esse chamado dos lábios do próprio Jesus para os discípulos? Houve renúncia? Houve sacrifícios? Doutor Gilson, o que nós podemos aprender sobre o chamado a Pedro, Tiago, João e André? Por favor. Ô Flávio, isso daí daria até um sermão, né? De tão complexo que é. Eu até tinha estudado um tempo atrás, fiquei muito feliz de abordar isso, porque, na verdade, é o seguinte, na época de Cristo, os pescadores, eles eram considerados, assim, uma classe social bem inferior, né? Quase na totalidade, eram pessoas muito simples, né? Muito humildes e pobres, né? Em termos materiais. Portanto, eles tinham muito pouco, assim, a abandonar em bens materiais.
Mas por que Jesus, então, escolheu, né, pescadores e não pessoas assim, intelectuais, pessoas, né, que tivessem uma formação, tivessem uma condição, um status social melhor? Não que ele não tenha feito, né, depois vai ser abordado. Mas a gente consegue, eu tive estudando, eu consigo achar aqui diversas situações que dá para que a gente consiga pelo menos entender por que Jesus escolheu pessoas, né, pescadores, iguais a Pedro, André, né, os irmãos Tiago e João. Porque, na verdade, Jesus via nele qualidades que o mundo não via. E nós podemos citar algumas dessas qualidades. O pescador, ele é ativo. Dificilmente um pescador ele fica parado. Ele está sempre ativo. Quando ele não está em mar pescando, ele está arrumando o barco, consertando rede. Ele está sempre fazendo alguma coisa. Assim deve ser também a vida do cristão. O cristão tem que estar sempre ativo. Ele nunca pode estar parado. Segunda característica, eles tinham coragem. Tá? Eles montavam no barco, mesmo sem saber que poderiam enfrentar tormenta, o que poderia, né, acontecer em alto mar. Assim também deve ser a vida do cristão. Nós temos que ter coragem, porque nós teremos adversidades, né? Eles tinham paciência. Quem já pescou, quem é pescador, que teve essa experiência, sabe que uma das maiores virtudes do pescador é ter paciência, né? Porque a paciência aqui não é o comodismo, né? Mas é aquela paciência de esperar o momento certo de fisgar o peixe, né? Assim também deve ser com o evangelismo. Nós temos que ter paciência. Muitas vezes, aparentemente, nós não estamos colhendo fruto. Nosso trabalho, né, aparentemente, não está dando resultado. Mas nós temos que ter paciência. Outra característica, nós temos que ter fé. E os pescadores, eles tinham essa característica, né? Eles tinham a fé natural, que é aquela fé que nós temos, que é nata. Eles montavam no barco, tendo a fé de que no mar tinha peixe, né? Então, essa é uma fé natural. Mas eles também tinham aquela fé, né? Depois eles experimentaram aquela fé sobrenatural. Nós podemos aqui dar o exemplo de Pedro, né? Quando ele volta de ter pescado a noite inteira, ter saído a pescar a noite inteira e não ter pego nada. E aí, pela palavra de Jesus, na fé da palavra de Jesus, ele volta ao mesmo local onde ele tinha pescado a noite inteira, joga a rede e, né, surpreendentemente, pela fé, ele tem um resultado até que ele precisou até dividir a quantidade. Tamanha foi a quantidade, né, da colheita. Eles tinham outra característica, que era perseverança. Eles não diziam, um pescador ele não desiste de imediato quando ele chega no local e não está dando peixe, né? O pescador normalmente ele tem essa perseverança. Assim nós também devemos ser. Nós não devemos desanimar quando alguém for resistente a Cristo. Nós temos que ser perseverante nesse aspecto. Outra característica do pescador, ele conhece o peixe, né? O pescador, ele conhece, ele sabe qual é a isca ideal, né? Dependendo do peixe que ele quer pegar, sabe? O peixe que ele almeja pegar. Assim nós devemos ser também na pregação do evangelho. Nós temos que saber, né, quem é que necessita de Jesus, né? Qual é o momento adequado. Nós precisamos conhecer o peixe. Outra característica dos pescadores, eles não se envergonhavam, né? O pescador, ele não se envergonha de estar, muitas vezes, cheirando a peixe, né? Ele não se envergonha de, às vezes, ter saído e voltar com pouco peixe, né? Ou com peixes pequenos, né? Que poderia ser motivo de chacota, tá? Assim, nós também devemos não nos envergonharmos de ser crente ou de falar de Jesus. O pescador na maioria... Oi? Jesus, sem te interromper, mas só para acrescentar essa lista linda que você está fazendo, muitas vezes nós esperamos o peixe vir até nós, né? E o pescador, ele vai ao encontro do peixe, né, Jesus? Sem dúvida. Outra característica, né? Só para mim não me perder, eu falei que ele não se envergonha, né? O pescador também é sábio. Para quem não é pescador, você sabia que normalmente o bom pescador, ele, pela posição do sol,
ele fica na canoa porque a sombra pode afugentar o peixe. Então, isso mostra que nós não devemos nos mostrar muito quando a gente for pregar o evangelho, falar menos de nós, né, e mostrar mais Cristo, para não afugentar, né, aquele a quem nós estamos buscando. E por último, eu acho que uma característica, ele não pesca em lugar errado, né? O pescador sabe onde ele vai pescar. Assim nós não devemos ser pescadores de aquário, sabe? Nós não temos que pescar pessoas de outra denominação religiosa. Nós temos que saber aonde as pessoas estão precisando de Cristo, aonde elas ainda não conhecem de Cristo. Então, esse é o bom pescador. Então, eu acho que Cristo via tudo isso nesses homens. Por isso que eu acho que não foi difícil eles abandonarem ao primeiro, logo que Cristo fez o convite. Até porque a Bíblia nos mostra que era muito difícil resistir a Cristo. Então, eu acho que também há uma força sobrenatural que nós temos relatos na Bíblia que as pessoas dificilmente conseguiam resistir a Cristo, né? Mas eles viam, como a lição fala aqui, que eles viam, né? Eles sentiam o chamado para um propósito mais elevado. Então, Flávio, eu acho que essas são as características. Doutor Gilson, depois de ouvir essa maravilhosa explanação, me deu vontade de ser pescador, rapaz. E o senhor falou como um exímio pescador, viu? Eu acho que o senhor é um homem do mar. Flávio, inclusive a minha turma saiu para pescar para o Mato Grosso hoje, e eu fiquei, infelizmente. Hoje era para mim estar indo lá no Mato Grosso pescar de novo. Flávio, que você seja pescador de homens, pelo menos, Flávio. Exato. É verdade, viu? O peixinho eu não consigo pegar. A Letícia tem uma habilidade, rapaz, eu não gosto daquilo, não. Mas tudo bem, pescador de homens eu quero ser. Doutor Gilson, 10. Não tem quase mais nada a acrescentar. Só uma coisa, doutor Gilson. O grande passo de fé desses homens, eles tiveram que largar o momento de maior sucesso material. Eles nunca haviam pegado tanto peixe assim. O senhor citou agora, né, sobre o passo de fé que tiveram que dar antes de seguir a Cristo, que já era um passo de fé. Tiveram que jogar as redes depois de ficar no mar a noite toda. Mas na hora que pescaram tudo aquilo, que eles estavam praticamente ricos, e agora vocês largam tudo isso aí e me seguem. E eles, doutor Gilson, imediatamente. A Bíblia poderia omitir essa palavra, né? Mas de imediato. Eles não pensaram. Tinham pessoas que dependiam deles, família, amigos, mas eles não hesitaram, não colocaram obstáculos nenhum. E abandonaram tudo aquilo para seguir a Cristo. Sabe qual foi o resultado, irmãos? Lucas 22, 35. Cristo, conversando com eles, perguntou assim, quando eu vos mandei sem alforje, sem sandálias, sem roupas, o que lhes faltou? E os discípulos responderam apenas com uma palavra, nada. Nada. Eles foram supridos em tudo. Nós também, irmãos, quando dermos um passo de fé na obra de Deus, aceitando o compromisso de seguir a Cristo, nada nos faltará para o trabalho. Fiquem tranquilos e confiemos. Demos um passo a Deus e Ele dará 10 passos a nós. Bom, vamos lá? Mateus é praticamente o oposto do chamado aos pescadores, mas a nossa querida irmãzinha Ana vai nos abordar um pouquinho, vai nos falar um pouquinho sobre o chamado do cobrador de impostos. O que podemos aprender, Aninha? Bom, Mateus, ele era um publicano, isso é, um cobrador de impostos para o governo romano, e os cobradores de impostos, naquela época, eles eram instrumentos de opressão romana. Muitas vezes eles extorquiam e oprimiam as pessoas e se enriqueciam à custa do povo para poder beneficiar o governo romano. Para exercer essa função de cobrador de imposto, ele deveria ter um certo grau de instrução. Então, além de ele falar fluentemente a língua nativa, o aramaico, ele também falava o grego, que era a língua da cultura. Só que um judeu que aceitasse esse ofício das mãos dos romanos, ele era considerado traidor da honra nacional. E Mateus pertencia, então, a essa classe.
Só que enquanto os fariseus julgavam Mateus pelo seu emprego, Jesus viu neste homem uma alma aberta à recepção da verdade, que a lição até traz, né? Mateus capítulo 9, verso 9, que diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Mateus, ele estava sentado. E quando Jesus se aproximou e disse: segue-me, ele imediatamente largou tudo e seguiu Jesus. Não houve nenhuma hesitação, nenhuma dúvida, nenhum pensamento sobre o seu lucrativo negócio ser trocado. Para ele, era suficiente estar com Jesus. Em razão, né, dessa sua função, ao contrário dos pescadores, ele era um homem rico. Tanto que quando Mateus assumiu a sua posição ao lado de Cristo, ele fez um grande banquete e convidou seus colegas publicanos, né, as pessoas da sociedade judaica em Cafarnaum, que até no verso 10 falam que eles são chamados de pecadores. E Jesus, então, é o convidado de honra desse banquete. Essa foi a despedida de suas funções, quando, num salto de fé, ele deixou de ser um publicano para ser, então, um discípulo de Cristo. E nós temos aí algumas lições para extrair. Os pescadores, eles eram humildes e letrados, como o Gilson, né, já disse. O publicano, rico e culto. Tanto um quanto o outro, eles tiveram que deixar o conforto do lar, tiveram que deixar os amigos, a profissão. Então, racionalmente falando, quem que deixou mais coisas? Ambos. Porém, Mateus tinha mais. Os pescadores tinham menos, então, consequentemente, eles deixaram menos. Só que o que isso quer dizer? Isso quer nos dizer que não importa quem fomos e nem quem somos. O que importa é o que poderemos ser com Jesus. Não importa o nosso passado pessoal, nosso passado profissional, social, nossa reputação, o que as pessoas deixam ou falam de você e de mim. Enfim, todos somos bem-vindos ao serviço do Mestre. Todos nós temos justo sonho de melhorar de vida. E isso só acontecerá se estivermos envolvidos com o trabalho de Cristo. Este é o chamado que nos alcançou. E é por isso que nós fazemos parte da Igreja Remanescente. Este é o salto de fé que devemos dar para Cristo. Amém, Anita. Amém. Não importa quem nós somos, se somos pessoas humildes, se somos pessoas letradas, se somos... Deus, Cristo chama a todos e pode nos transformar e sermos instrumentos na sua mão. Parabéns, Florzinha. Obrigado. Irmãos, todos nós somos chamados a um compromisso com Jesus. E hoje, como nós já dissemos, nós temos dois irmãozinhos que aceitaram esse chamado de estar ao lado de Jesus. E hoje à tarde, né, Leonan e Joyce, selarão esse compromisso com Deus, tomando a decisão que mudará o destino da vida de vocês. Nós gostaríamos de ouvir de vocês um pouquinho. Como é que vocês conheceram sobre Jesus? Como é que vocês aceitaram o plano da salvação? E outra perguntinha. Por que vocês escolheram a Igreja do Jardim Alvorada para fazer parte? Será que nós somos os mais bonitos? Bom dia, Leonardo. Bom dia, Joy. Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu trabalhava num postinho de saúde, eu sou enfermeira, lá em Votuporanga. E uma das técnicas que trabalhavam comigo era adventista do sétimo dia, a Lúcia. Inclusive, eu acho que ela vai vir para o nosso batismo. Legal. Em uma das conversas que a gente tinha, a gente falava... Eu era católica, né? A gente era católica. E aí a gente conversava sobre Deus. E ela foi devagarzinho plantando a sementinha no meu coração. Fico até emocionada, né? Ela resolveu fazer um grupo de oração para a gente orar lá no nosso trabalho. A gente estava vivendo dias difíceis e a gente sempre orava junto com a Lúcia e ela decidiu fazer um grupo de estudos. Só que eu decidi que eu não ia participar do grupo. E a Lúcia sempre conversando comigo e
tentando extrair de mim, sabe? O porquê que eu não ia e tal. Aí ela falou, mas e se eu fizer individual? Você gostaria? Aí eu falei assim, eu acho que sim. Aí ela começou a ir na minha casa. E aí tivemos, eu acho que, 4 estudos. E aí decidimos voltar para Altair, porque o Leonan precisava voltar para ajudar a família dele. Aí começamos a fazer só eu e ela, o Léo ainda não. Não participava de nada. E aí começamos a fazer pelo WhatsApp, chamada de vídeos, né? E aí eu falei que eu queria conhecer a igreja, porque eu estudava, mas continuava aí na missa, né? E eu queria conhecer a igreja. Aí um dia, aí ela falou assim, eu posso passar o seu número para o pastor da minha igreja, para ele saber quem é o pastor da região? Aí eu falei, não, pode sim. Aí um dia o pastor Alberto me ligou, me falou onde era a igreja. Convidou a gente para ir em um culto. Convidou, aí nós fomos lá na Central. Foi o último culto. O primeiro e o último. E o último, porque aí iniciou a pandemia. Foi num domingo, né, que nós fomos. Foi num domingo. E aí tava meio difícil para a Lúcia fazer essa dinâmica de... Eu estava trabalhando em Barretos e estava difícil. E aí o pastor falou se a gente não queria fazer o estudo com ele, perguntou se eu era casada, eu falei que eu era. E nisso a Lúcia ia plantando em mim e eu ia falando, nossa, Léo. E aí eu ia descobrindo e aí eu fico eufórica, sabe? Eu falava, Léo, porque nós estávamos fazendo isso, e olha o que a Bíblia diz, e o Léo ia buscando também na Bíblia. E ela foi plantando, né, a sementinha para mim, e eu fui e abri meus olhos, né? Eu fui buscando também. Fui se interessando e vendo, né, aquilo que a gente fazia, que nas escrituras era outra coisa. Então... Aí o pastor falou assim, olha, que tal? Acho que eu já tinha feito uns 7 estudos. Chama seu marido, aí a gente volta do começo, tem problema para você? Eu falei, não tem problema. Aí eu falei para o Léo falou, não, vamos sim. E aí começamos a fazer o estudo com o pastor, né? E aí foi assim, foi mudança, né, de vida, foi gradativo. Cada estudo que a gente fazia, que abriu o nosso olhar. E como católicos, e que a gente frequentava a igreja mesmo, às vezes eu ficava revoltada, assim, com as coisas que eu sou meio apavorada. Eu, nossa, Leonan, e agora? E fomos mudando a nossa vida, né? Estilo de vida, de alimentação, de coisas que a gente tinha em casa, como imagem. O Léo, ele tem... Como católico, nunca tinha aberto isso. E aí foi mudando. O Léo tem uma loja, né? Tem assistência técnica aí. Não abrimos aos sábados, né? E conforme a gente foi estudando, a nossa vida foi mudando, né? A gente foi conhecendo o amor de Jesus e tudo que ele fez por nós, né? E eu decidi me batizar, foi na Páscoa, assistindo a Rede Novo Tempo, né? Eu sempre esqueço o nome do pastor. Pastor Luiz Gonçalves. Isso. E numa das pregações dele, e acho que a ficha caiu de como era o plano da salvação mesmo, e das oportunidades que Deus, Jesus tem dado na nossa vida, né? E a história é essa. Linda história. Legal. Que legal, Joyce, Leonan. Olha, como que é bonito ver como o Espírito Santo trabalha em pessoas sinceras, como vocês dois, viu? E olha, Leonan, Joyce, vocês podem ter certeza que foi a melhor decisão da vida que vocês possam ter tomado. Ao lado de Jesus, nós não vamos ter... Claro, nós vamos ter problemas na vida, mas estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Vocês possam ter certeza disso. E agora eu queria... E a outra pergunta, porque a gente escolheu, né, o Jardim Alvorada. Verdade. Então, a princípio, o pastor tinha falado da Central, até a gente deu o primeiro dízimo, né, lá na Central. Mas ele colocou a gente para fazer a escola sabatina com vocês. E a gente não é parte ainda, não era, né? Mas a gente se sentia muito ligados, né? Ligados, sabe? Já dá a gente conhecer, mesmo virtual, né?
Não tive a oportunidade de conhecer o NASA, né? Quase. Mas... Verdade. Mas a gente se sentiu, acho que melhor, né? Mais familiar. Aí ele falou assim, olha... E porque eu e o Léo, apesar de sermos novos, né? A gente sempre teve amizade com pessoas, assim, um pouco mais velhas. Ele falou assim, porque lá na Central, o pessoal é mais na faixa etária e tal. Eu falei, não, mas a gente se sente ligado com eles, porque... Eu falei, eu vou pensar, eu vou orar. Eu falei, eu vou orar, mas eu acho que eu queria ficar lá no jardim. Eu nem sei onde é a igreja, mas eu acho que eu queria ficar lá, porque mesmo que o pessoal às vezes não nos conheça, mas a gente conhece vocês, né? Que nem o seu Juraci, o Nazaré, o Flávio, né? A gente se sente parte pelos sábados que a gente participa, né? Amém, então, amém. Foi por isso que a gente decidiu. A gente se sentiu acolhido, foi isso. É verdade. Que bom ouvir isso, viu, Leonan e Joyce? A gente faz, como é que eu posso dizer, um pouquinho, Deus faz o resto. Né? Nós confiamos muito nisso. E olha, agora eu queria fugir um pouquinho do protocolo, Aninha. Posso pedir para os irmãos ligarem o áudio? Eu gostaria de saber se a igreja, eles estão felizes em estar conosco. E eu gostaria de saber se a igreja do Jardim Alvorada, Ana, nós também estamos felizes em recebê-los. Será que nós podemos responder com um sim bem forte? Sim! Obrigada. Amém! Amém. Leonan e Jorge, sejam muito bem-vindos no nosso meio, viu? Vocês são pérolas preciosas na igreja do Jardim Alvorada. Que Deus abençoe sempre vocês e até a próxima. Amém. Amém. Vamos lá? Opa, me perdi. O Deus na Bíblia, ele é conhecido como Deus dos impossíveis, o Deus todo-poderoso, mas a lição também nos traz o Deus dos improváveis. Fê, sem mais delongas de minha parte, nos fale um pouquinho sobre os improváveis de Deus e do vaso eleito por ele, o apóstolo Paulo. Ô Flávio, Deus ele escolhe pessoas improváveis para testemunhar de seu nome, né? A lição ela trouxe alguns, nós já vimos os pescadores aí de trás, endemoniados, a mulher samaritana, a prostituta, o coletores de impostos, enfim, são pessoas que a olho nu, né, sob o olhar humano, a gente não veria probabilidade de se transformarem em agentes de Deus aqui na Terra. Mas eu acho que o mais improvável entre todos estes, na minha humilde opinião, era o apóstolo Paulo. E por quê? O Paulo, na época ainda Saulo, ele sabia o que ele queria. Ele não era uma pessoa indecisa que estava em busca de uma mensagem, em busca de uma verdade. Ele sabia exatamente aquilo que ele queria. Ele era um judeu fanático, né? E normalmente nós, quando vemos pessoas convencidas dessa forma, a nossa reação natural é não ver essas pessoas como os alvos mais fáceis ou os alvos mais prováveis até para apresentarmos a mensagem. Você vê um espírita convicto, né? Não, você fala, não, ele é muito espiritão, ele é muito ateu. Porque normalmente as pessoas que são alguma coisa, elas se convenceram disso, né? Normalmente nós pensamos nas pessoas que estão ali flutuando de um lado para o outro. Você fala, não, essa pessoa está ainda em busca está à procura, né, da verdade. Parece ser mais fácil. Parece ser mais fácil. E Paulo, ele era o oposto disso. Ele era um fanático, né? E como um bom fanático, ele defendia o seu ponto de vista com veemência, e eu acho que nós podemos até traçar um paralelo hoje com que grupo religioso que é fanático e que, inclusive, leva às últimas consequências às suas convicções. O Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico, eles têm, por princípio, que a cultura ocidental é a raiz de todos os males e ela deve ser extirpada, assim como todos os seguidores dessa cultura. Inclusive, aí entram os cristãos, enfim.
todos os outros grupos ocidentais. Paulo, ele era um membro do Estado Islâmico, ele era um fanático, ele era um perseguidor feroz, o pastor Mark Finley, ele coloca, né? Ele buscava os cristãos para a morte. Então, como que a gente vai bater o olho num camarada com essas características e vai enxergar um possível propagador da mensagem de Deus? E aos nossos olhos, acho que o destino mais plausível para Paulo, né, para Saulo, era que ele encontrasse a sua própria sorte, liberando o caminho para os seguidores do caminho, né? Assim eram conhecidos os cristãos da época. Afinal, ele se arriscava demais, era natural até que ele encontrasse o dele ali para frente. E a gente podia até entender isso como, olha, que bom, né? Deus liberou o caminho para que os cristãos pudessem avançar. Mas não, Deus ele vê além. Deus ele enxergou naquele homem uma pessoa sábia, preparada, afinal ele tinha estudado com o melhor mestre da época, o mestre Gamaliel, né? Formado então na melhor escola. Isso a gente pode ver pela profundidade teológica e com a linguagem rebuscada dos seus escritos, né? Paulo ele era uma pessoa diferente. Paulo ele era dono, Flávio, do melhor passaporte da época, né? Ele era cidadão romano. As portas se abriam para ele em todo o império. Ele tinha um privilégio por conta disso. Ele era muito zeloso. Ele defendia com unhas e dentes aquilo que ele sinceramente acreditava. E mais do que isso, o fato dele ser um ex-perseguidor potencializaria ainda mais o alcance das suas mensagens. Então, Deus ele bateu o olho naquele homem, enxergou um potencial mensageiro da palavra de Deus. E o encontro com Cristo mudou radicalmente a história de Paulo, né, Flávio? Ele estava indo para Damasco em busca de mais cristãos para condenação. Cristo apareceu para ele, né, dizendo que ele o perseguiu. Quem é você, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele por 3 dias ficou cego. E é interessante que quando Deus ele envia Ananias para curá-lo da cegueira, né, e trazê-lo de fato ali pro eixo dos cristãos, ele diz o seguinte, que Saulo era para ele um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Deus ele enxergou em Paulo todo esse potencial. E na sequência Paulo já iniciou seu ministério, né? Ali em Damasco mesmo ele já começou a pregar nas sinagogas. O pastor Alberto fez acho que 3 ou 4 sermões de sábado falando sobre a história de Paulo. A gente poderia fazer 1 ano de lição, estudar 4 trimestres sobre a história de Paulo e a gente ainda ter conteúdo. Mas eu queria resumir a história de Paulo para vocês da seguinte forma. Ele apresentou Cristo para milhares e milhares de pessoas, mudou a história do cristianismo e mudou a história do mundo. O verso 16, do mesmo capítulo 9, Deus ele disse que mostraria para Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome, né? Palavras de Deus. Olha, isso fez muito sentido na vida de Paulo, porque ele abriu mão da sua vida, irmãos. Ele não constituiu família, não criou raízes, e mais, ele sofreu demais. Ele sofreu prisões, açoites, naufrágios, perigos, assaltos e tantas outras coisas. Só que ele foi resiliente. Mesmo nas maiores adversidades, ele continuava firme e continuava pregando o evangelho. Inclusive, quando ele esteve preso em Roma, né, na sua prisão domiciliar, recebia pessoas do mundo todo para apresentar a palavra de Deus. Todos aqueles que chegavam até ele saíam de lá mais convencidos da verdade e mais motivados a serem também mensageiros de Deus. Mas você acha que ele se arrependeu disso, Flávio? Muito pelo contrário. Filipenses 1:21, ele diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E por que ele teve coragem de dizer isso? Porque ele sabia que ele tinha combatido o bom combate. Paulo,
era este ser incrível, muito capaz, e que se entregou nas mãos de Deus e foi este instrumento maravilhoso. O passo de fé que ele deu, Flávio, o transformou em tudo isso. Amém, Fê. Eu queria, Atos 26, 18 ao 20, quando ele estava expondo a sua vida, né, para o governador, ele disse assim, contando sobre tudo isso que você acabou de falar agora: eu não fui desobediente à visão e perguntei: o que devo fazer, Senhor? A nossa vida, né, Fê, ela tem que ser dessa maneira também. Senhor, o que eu devo fazer? Onde eu devo trabalhar? Aprendemos durante o trimestre, né? Comece onde você está. Então, nós sabemos onde devemos trabalhar. E nós não devemos ser desobedientes à visão, aos ensinos, principalmente que aprendemos também nesse trimestre. Eu queria perguntar para o irmão Aquiles agora o seguinte: o Fê acabou de falar sobre as perseguições, tudo que sofreu Paulo, morrendo decapitado. Irmão Aquiles, nós devemos ter medo do sacrifício por Cristo? Nós devemos ter medo de doar a vida para a obra de Jesus? Então, irmão Fábio, eu vou até abreviar. Eu fiz algumas anotações aqui, mas o tempo não vai permitir. Eu vou abreviar realmente aquilo que eu imagino que é o ponto central para a resposta desse questionamento. Bem, nós como cristãos, nós procuramos a vida eterna, né? Nós sabemos que vamos conseguir a vida eterna. Então, Deus salva quem deseja ser salvo e que se permite ser salvo. Todos nós temos imperfeições e são nessas fraquezas que nós precisamos nos fortalecer. E nós temos que ter a consciência da dependência que temos de Deus para a nossa salvação. Então, irmãos, busquemos a Deus com humildade nesse mundo enquanto podemos achar, né? E temos fôlego de vida, independente do sacrifício que teremos pela frente. É óbvio, nada vai cair do céu para nós. Nós temos que nos sacrificar de alguma forma. Para conseguirmos essa nossa tão sonhada vida eterna, nós temos, não basta obedecer os mandamentos, né? Além disso, nós temos que nos sacrificar, como eu já falei, como Paulo fez até o último minuto da vida dele, e como o irmão Nazaré já comentou, nós precisamos ter um amor abnegado. Irmãos, está registrado em Lucas 18, eu não vou ler exatamente, falar exatamente o que está lá, mas é a mensagem que o Senhor encontrou com um jovem rico e perguntou: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu que deve guardar os mandamentos, como nós fazemos. O jovem respondeu que isso ele já fazia desde garoto, né? Ouvindo, Jesus disse: uma coisa ainda tem que ser feita. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele não conseguiu, obviamente, não conseguiu fazer isso, pois ele era muito rico, ele estava muito apaixonado e apegado, ele não quis se esvaziar, né, para seguir a Cristo. Mas olha que interessante, em seguida, o Senhor Jesus disse, por isso que eu até estou trazendo isso para a gente nunca esquecer, ele falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico, né, entrar no reino de Deus. A mensagem é clara, nós devemos nos esvaziar. Mas aí, na sequência, passado então esse sermão, Pedro perguntou a Jesus: e nós que deixamos tudo para lhe seguir? Vejam que Pedro e os apóstolos são opostos do jovem rico. Ele não conseguiu, o rico não conseguiu abandonar nada, e o Pedro e os apóstolos abandonaram tudo que tinham. Então Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado ou mulher, ou irmãos, os pais, os filhos, por causa do reino de Deus, que não receba na presente, né, na presente vida que nós estamos tendo, muitas vezes mais. E o mais importante, e no mundo que há por vir, que nós cremos nisso, tem a vida eterna, né? Irmãos, Deus não fica devendo nada, pois Ele é bondoso, generoso,
rico em misericórdia e amor. Nós precisamos decidir sobre aquilo que vamos sacrificar ou abrir mão para nos mantermos em Cristo. Mas tenhamos certeza que Deus, na sua infinita bondade e na sua graça, e como está registrado na palavra, né, Ele irá nos compensar das mais diversas formas. Aqui não estamos falando somente de bens materiais, né, mas também de doação de nossos dons, dos nossos talentos, a nossa dedicação e do sacrifício do nosso tempo, pois seremos muito bem retribuídos nessa vida terrena e participaremos do reino de Deus na vida eterna. Então, nós precisamos definir a nossa meta de vida, a qual precisa da ação do Espírito Santo, para que ela se concretize, pois sozinho nós não podemos. Então, eu peço que Deus fortaleça a nossa vida de forma pura e sincera em nossos corações. Queremos ter o discernimento, né, para escolher o caminho certo, fazendo parte da família. Que Deus disse, né, aqueles que fazem a vontade dele fazem parte da família dele. Então, respondendo, nós não devemos temer de nos sacrificarmos por Cristo, que a vitória é muito maior. Amém. E certos de que a coroa da justiça nos está guardada. Tenhamos certeza disso. Bom, amém. Vamos comer um pouquinho. 10 e 15 anos, é isso, né? Beleza. E aí, Benini, na parte de quarta-feira, sobre as exigências do amor. João 3,16, né, começa dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E a primeira frase da lição diz que o amor se manifesta em ações. Felu, na conversa à beira-mar entre Cristo e Pedro, quais são as lições principais que podemos tirar dessa história? É muito bonito, né? Saber essa abordagem que Deus faz para a gente, né? Só que, puxando aqui um pouquinho dessa parte de quarta-feira, eu sei que também, igual Aquiles falou, fiz muitas anotações, mas não vamos ter tempo para falar, né, de Pedro. A gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra, a exigência do amor, né? Eu fiquei muito assim quando eu li essa palavra. Por exemplo, essa escolha linda da Joyce, do Leonani, foi uma exigência de Deus? Não, foi por amor, né? É uma escolha linda que eles fizeram por amor a Jesus. E ali, né, quando Deus, depois da pesca maravilhosa, tudo, Deus teria que conversar ali com Pedro, né? E Deus chegou a Pedro e falou, Pedro, você me ama? E a resposta de Pedro foi, né? Sim, Senhor, né? Você sabe que eu te amo. Mas aí, passado o tempo, Jesus foi novamente. E aí, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, claro que eu te amo. Até que foi pela terceira vez, né? Quando Jesus perguntou, Pedro, você me ama? Pedro ali naquele momento se entristeceu. Por quê, né? Ele lembrou que lá atrás Deus havia advertido ele que ele iria negar, e ele negou Cristo 3 vezes. Então ali Pedro se entristeceu de uma tal forma assim, de arrependimento. Então Jesus ali, ele não fez aquilo para humilhar Pedro, né? Ele fez aquilo ali para ver o arrependimento do coração de Pedro, né? A ação que Pedro iria dar ali. E automaticamente Pedro falou, Senhor, eu te amo, né? Aceitando ali. Então Deus, ali, ele deu uma segunda chance para Pedro. E Pedro aceitou essa chance, né? Maravilhosa, que é o perdão. Pedro, eu estou aqui, estou pronto a te perdoar. Mas aí ele falou para Pedro, né? Pedro, só que você não vai entrar agora numa área de conforto, você não vai aposentar, você não vai largar a pesca, agora você vai ser um pescador, mas diferente, né? Você vai ser agora um pastor. Olha que mudança de profissão, de pescador para um pastor. Pedro ali teria que ser uma pessoa mais paciente, mais amorosa, e ele teria que passar para o próximo o que Jesus fez com ele. Então, esse é um chamado que Jesus faz para nós, né? Jesus nos perdoa, nos capacita, nos levanta, nos instiga, porque aqui fala que o amor de Deus nos constrange. Ele nos constrange quando a gente ficar envergonhados. Não, ele nos constrange para a gente se animar, para a gente ser instigado a pregar. A gente é como um fio condutor.
Então, ele mostra para nós o amor que ele tem por nós, que ele teve por Pedro, que ele perdoou, mesmo Pedro tendo negado, né? E ele fala, Pedro, mas eu estou aqui, eu te perdoo e você vai se levantar e você vai fazer o meu trabalho. E aí ele fala para Pedro, né? Vai apacentar as minhas ovelhas. Olha que chamado, que trabalho que Pedro teve ali para fazer. E Pedro não hesitou, né? Só que eu achei muito interessante aqui também, não pode deixar de passar, que Deus falou para ele, Pedro, mas você vai ter muitas consequências, porque todo esse amor tem implicações, né? Esse amor gera compromisso. Então, esse fio condutor que nós somos, nós não devemos ficar com a carga a qual recebemos aqui. A gente tem que fazer o quê? Nós temos que passar essa carga, essa graça que Jesus tem por nós, que mostrou por Pedro, por Paulo e por muitos. Então, a gente também tem que passar essa carga para as pessoas. Então, esse chamado para Pedro, que Pedro falou, eu te amo, ali foi para ele se arrepender, foi para Deus, Jesus disse para Pedro, Pedro, eis-me aqui, eu te sustento, eu te animo, eu te instigo, vai fazer o meu trabalho. E esse é o trabalho que Jesus tem para nós, né? Então, assim, eu gostaria de perguntar para o irmão José, o que ele poderia falar um pouquinho, como que a gente pode negar a Cristo? Quais são os tipos de negar a Cristo? Além de negar com palavras, nós podemos negar a Cristo de muitas outras maneiras. Eu acredito que Pedro começou a negar Jesus mesmo, foi quando ele disse que ele estaria pronto para seguir Jesus até a prisão e a morte. E mesmo que aqueles companheiros deles não escandalizassem, como Jesus falou, ele jamais se escandalizaria de Jesus. Pedro deixou de confiar 100% em Jesus. Pedro é muito autoconfiante, autossuficiente. Parece que não havia morrido mesmo 100% para o eu. Ele não dependia 100% de Jesus. Então, quando ele disse, mesmo que esses outros te neguem, me escandalizem, eu jamais me escandalizarei de ti. Então, uma das formas de a gente negar Jesus é quando nós confiamos em nós mesmos, somos autoconfiantes. Aí nós começamos a achar defeito nos irmãos, nos outros companheiros de jornada, né? Eu acredito o seguinte, Flávio e os demais. Nós podemos negar a Cristo até quando deixamos de frequentar a igreja. Tá? Um tição, quando você tira do braseiro, do fogo, ele apaga. E eu já vi gente dizendo, eu não vou à igreja porque tem pessoas lá que fazem isso, fazem aquilo. Nós já começamos, queremos ser superiores aos outros, né? Julgamos os outros. E nós nos julgamos que nós somos superiores. Eu sempre falo do Pedro que está aqui em casa. Ele quer ir embora para Minas Gerais. Eu falei, Pedro, chegando lá, procure os irmãos da igreja. Procure a igreja. Faça amizade com os irmãos da igreja. Não deixe de frequentar a igreja, porque senão esfria, apaga. É uma forma de nós negarmos a Cristo quando nós começamos, por alguma forma, não tem motivo para não frequentar a igreja. Né? Por alguma coisa, procuramos algum pretexto para não frequentar a igreja. A igreja foi estabelecida por Cristo. Mesmo que todos nós somos fardos e tudo mais, mas nós negamos a Cristo quando nós deixamos de ir à igreja. Espero que depois dessa pandemia os irmãos voltem e nós voltemos mais fortalecidos em Cristo e em sua palavra. Mas nós podemos negar a Cristo também, eu creio que com o nosso viver, com nossas obras. Tem um texto de Tito, capítulo 1, verso 16, muito forte. Paulo falando ali sobre os mestres, né? E ele fala que eles negavam a Cristo, isso pode ser aplicado a nós também, com as nossas obras, com nossas atitudes, com a nossa conduta de vida. Professamos ser cristãos, mas muitas vezes nós mentimos numa transação comercial, por exemplo, para obtermos vantagens, não é? Isso é uma forma de negar a Cristo. E também podemos negar a Cristo com aquilo que vemos, que contemplamos, as cenas que contemplamos. E a internet, as redes, essas cenas estão fervilhando aí nas redes sociais. Nós podemos negar a Cristo naquilo que contemplamos, que às vezes as pessoas não veem, mas Deus sabe o que passa conosco, que nós estamos vendo.
Podemos negar a Cristo também de acordo com as literaturas que nós lemos, né? Então, tem muitas maneiras de negarmos o Senhor. Então, isso é da palavra, né? E em resumo, né, irmão José, sempre que colocarmos alguma coisa na frente de Cristo Jesus, nós estamos negando a Ele. Verdade. O Pedro, eu acredito que Pedro era um dos homens mais apaixonados por Jesus, mas tinha seus pontos fracos. Viram lá quando ele cortou a orelha do homem lá lá na soldado? Jesus, né? Parece que Pedro disse assim: olha, eu vou contigo até a prisão e a morte. Parece que Pedro até estava querendo lutar mesmo, até morrer por Cristo, mas e viver por Cristo? Será que ele estava preparado para viver por Jesus, né? E outra coisa, Pedro se associou com os escarnecedores. A senhora White, comentando sobre esse episódio, ela disse que João ficou lá dentro, na sala. Ele não chamou a atenção de ninguém, porque ele todo mundo sabia que ele era um seguidor do Nazareno, ele é seguidor de Cristo, né? Ele ficou do lado, ele ficou perto. Já Pedro seguia de longe e depois ficou junto com os escarnecedores. Irmãos, nós não podemos seguir Jesus de longe. Temos que procurar o mais próximo possível estar de Jesus. Lá na pesca, quando Pedro percebeu que era Jesus, João falou que era Jesus que estava na praia, Pedro largou tudo e veio nadando. Ele era apaixonado, porque ele queria estar sempre aos pés de Jesus. Mas tinha seus pontos fracos. E aí Jesus ensinou essa lição maravilhosa para ele. Obteve aquelas 3, ele negou Jesus por 3 vezes, e Jesus obteve 3 respostas de amor de Pedro. Sim, Senhor, sabe que eu te amo. E ainda bem que foi um homem transformado, né? Obrigado, irmão José. Tia Lu, em uma palavra, Tia Lu, qual a única exigência para trabalharmos por Cristo, então, na história? A única palavrinha. É o amor. Amas-me. É isso que Cristo perguntou. Ama Cristo. E é isso que ele mostrou ali para Pedro, né? E se amamos a Jesus, né, Tia Lu, nós devemos trabalhar por ele. E teremos um custo? Teremos um custo, Tia Lu? Teremos. Seu Juraci, qual seria o custo, não? O custo do compromisso de amor do restante da história que a Tia Lu acabou de contar agora para nós? Pois é, Flávio, o que nós podemos concluir é que o chamado de Deus para nós é um chamado de compromisso, mas o chamado para trabalhar na missão é um compromisso de amor, não é? Então, é isso que nós precisamos ter. Não podemos ser membros da igreja apenas para esquentar os bancos da igreja. Temos que estar, de fato, envolvidos na missão. E é isso que Jesus está ali dizendo a Pedro. Depois do texto que a irmã Luciana falou, vem os versos 18 a 22, onde Cristo está dizendo que o compromisso de amor exige sacrifícios, não é? E demonstrou a Pedro qual seria o sacrifício que ele passaria na obra de trazer pessoas a Cristo. E, aparentemente, Pedro aceitou, não é? Então, o apelo para nós hoje é o seguinte: nós estamos compromissados como a multidão, quer dizer, conhecer Jesus de longe, como disse o irmão José, ou envolver-se com Jesus, estar bem ao peito de Jesus, não é? E repousarmos e reclinarmos no peito dele, para poder realizar essa obra de amor. Que o nosso compromisso seja um compromisso de amor em Cristo Jesus. E um amor ativo, né, irmão Juraci? E não amor apenas de palavras, como disse o 1 João 3, 16, 18, né? Mas que seja um amor de fato e de verdade. Não que nós não devemos amar as pessoas de palavra, mas nós devemos agir também. Porque o amor se João aí, viu, Flávio? Nesse texto de 1 João 3, diz assim, que nós devemos amar as pessoas a ponto de dar a nossa vida pelos irmãos. Não é fácil, não é? Mas é a ponto de dar a vida pelos nossos irmãos. E até tem mais um texto aí que fala: aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como é que o amor de Deus pode permanecer nele? Exatamente. Então é envolvimento com os irmãos e com Deus, representar Deus de verdade. Quanto mais perto dos irmãos, quanto mais perto dos outros, mais perto de Cristo. Ali, uma das lições do trimestre falou essa frase e isso é evidenciado aí também, né? Principalmente no
O senhor falou agora sobre o custo, o martírio de Pedro, sofrendo a mesma morte de cruz que Cristo sofreu, porém, de uma maneira diferente, né? Ele não se achava digno e acabou, segundo a tradição, sendo crucificado de cabeça para baixo. A tradição e Ellen White, né? Irmãos, Aninha, 10h30. Vamos lá para o final? Irmão, nós sabemos que vale a pena se sacrificar por Jesus. Vale a pena o sacrifício. Vendo tudo que Cristo fez por nós, os apóstolos fizeram em pregação da palavra de Cristo, nós também devemos nos sacrificar no trabalho para Cristo Jesus e por Ele. Agora eu pergunto para vocês, por que muitas pessoas não fazem isso? Por que muitas pessoas hesitam em testemunhar, em proclamar o Evangelho? Será que é porque não tiveram alguma experiência, uma experiência concreta, uma experiência sólida com Cristo? Será que não testemunhamos por medo de ser desprezado, rejeitado pelos outros? Medo do constrangimento? Da não aceitação das pessoas? Ou simplesmente não sabemos o que dizer? Aprendemos que temos que contar a nossa história nos testemunhos. Ou porque nós não temos oportunidade de se envolver na igreja, de se envolver na pregação do Evangelho. Irmãos, o grande problema de muitas pessoas, e quem sabe seja um pouco nosso também, é preferir não sair da zona de conforto. A lição dessa semana bateu em cima disso. O passo de fé é sair da nossa zona de conforto, é sair da beira do mar, é ir para o campo, é ir para a seara. Nos falta dar um passo de fé, viver pela fé e crer que Cristo nos chama, a todos nós, a mim e a você, para sermos pescadores de homens também. E que Ele dá as oportunidades dia a dia para que eu e você possamos testemunhar, para que eu e você possamos trabalhar. Na parte de sexta-feira, Ellen White diz o seguinte: a salvação de pecadores requer esforço pessoal e intenso. Temos de levar-lhes a palavra de vida, não esperando que eles venham a nós, como o Dr. Vitor disse sobre os peixes. Achamos-nos no limiar do mundo eterno. Não temos tempo a perder. Cada momento, irmãos, é excessivamente precioso para ser devotado à satisfação própria. Irmãos, a decisão que nós devemos tomar nesse trimestre, nesta semana, ela é simples. E ela é o título da lição desse trimestre. Participar ativamente da missão, da obra de Cristo em salvar pessoas, fazendo amigos para Jesus, amigos para Deus, amigos para a eternidade. Irmãos, Deus nos abençoe, que nós possamos ser canais de salvação aos outros, não apenas retentores, né, de bênçãos, retentores de salvação, que possamos ser canais e que através de nós as pessoas também possam enxergar a Cristo Jesus. E lembre-se, como eu acabei de dizer, né, quando estivermos mais perto dos outros, mais perto do Salvador estaremos. Amém? Aninha, desculpa, 33, eu sabia que a lição ia demorar. Flávio, muito obrigada por ter coordenado a lição nesse sábado. Agradeço também a todos aqueles que participaram e espero vocês no próximo sábado com o início da outra lição do trimestre. E um bom culto a todos. Tchau, tchau. Até a tarde no batismo do Leonor e da Joyce. É verdade. Todo mundo lá. Ninguém pode faltar. Isso aí, 4h30. Tchau, tchau. Tchau.